Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui hoje num dia particularmente muito lindo, onde nós estamos encerrando a primeira epístola de Pedro. Nós ficamos, mais de 20 vídeos foram produzidos sobre essa carta linda, maravilhosa, atual, vibrante, divina e eterna, que foi essa carta, da primeira carta do apóstolo São Pedro à igreja de Jesus Cristo. É uma carta que é escrita agora para mim e para você. Então, por isso que eu chamei aqui essa mensagem, esse nosso vídeo de número 58, de a primeira despedida, quer dizer, a primeira despedida que o apóstolo Pedro está fazendo após terminar essa primeira carta. Depois da segunda despedida vai ser quando ele terminar a segunda carta, que nós vamos abordar logo a seguida a esse vídeo de hoje. Essa carta é muito rica, irmãos. Ela está atrelada à própria riqueza da vida do apóstolo Pedro, que foi uma vida extremamente rica. Ele foi o principal seguidor de Jesus Cristo. Ele amava Jesus Cristo de paixão, de forma... E Jesus reconhecia isso. Mas nós vemos que, à medida que vai se aproximando a paixão de Jesus, que ele não suportou, como eu e você não suportaríamos, a pressão, o medo que viria da perseguição e da morte sobre Jesus. Ele acabou negando a Jesus. E Jesus vai resgatar o apóstolo Pedro. Após a sua ressurreição, Jesus o resgata, chama ele de volta para a igreja, e depois ele vai ser um homem cheio do Espírito Santo, a partir do dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo vem pela primeira vez morar nos seres humanos, e ele vai se tornar uma coluna de Deus, usado de forma fantástica em milagres e curas, na liderança da igreja, daquela jovem igreja que estava começando, que debaixo de muita perseguição, que obrigou até ele fugir de Jerusalém e morar em Roma, onde ele vai encontrar a morte lá. Ele escreve essa epístola 2 anos antes, mais ou menos em torno de 2 anos antes da data da sua morte, por volta do ano 60, 62, quando já estava no Império de Roma. O imperador chamava-se Nero, mas até aquele momento do início do governo de Nero, Nero ainda não estava exercendo uma crueldade que depois seria a marca do seu governo. Mas Pedro pressente o perigo. Pedro observa a personalidade de Nero. Pedro observa as atitudes de Nero. Pedro observa as escolhas políticas de Nero. E ele pressente um perigo que viria se abater sobre todos os cristãos. Você vê que ele escreve aos cristãos de várias localidades espalhadas por todo o Império Romano. E com que objetivo ele escreve essa carta? Preparar os eleitos, preparar você, preparar a mim, para os tempos difíceis que virão. E ele usa como modelo de conduta os sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo de atitude, de conduta em tudo. A epístola de Pedro, a gente vê a presença do Espírito Santo trazendo elementos para a formação do nosso caráter muito vivos, muito fortes. Pedro, eu sou apaixonado por ele porque ele é um exemplo para os dias atuais. Ele é aquele homem que mostra na sua vida o que Deus quer fazer na minha vida e quer fazer na sua. Para adotar nossa vida de alegria, para adotar nossa vida de esperança. É um novo Pedro que escreve essa carta. É um homem que tem uma pregação enérgica, que tem uma oração poderosa, que é cheio de ousadia nas suas curas, que tem uma direção sábia para transmitir para toda a igreja. Mas sabe o que me impressiona mais na vida do apóstolo Pedro? O mais impressionante é que, apesar de tudo isso que ele se tornou e como Deus usou, ele não permitiu que esse poder subisse à sua cabeça. Tudo que ele faz, fala e age é em prol do Senhor Jesus Cristo. É Jesus Cristo em primeiro lugar em tudo. Ele coloca-se como um escravo de Jesus. Ele começa as cartas dizendo:
Pedro, o escravo de Jesus. Reparem, irmão, que exemplo para os dias atuais, né? Que exemplo para os dias atuais, onde os crentes se matam para ter evidência, serem reconhecidos nos YouTubers, nas redes sociais, enfim. Pedro é aquele homem que está pronto para abraçar o sofrimento, se for necessário, em vez do prestígio. Pedro é aquele homem que recebeu uma sabedoria divina, uma sabedoria que não veio dos livros, não veio das escolas acadêmicas. Pedro é aquele homem que está cheio de humildade, uma humildade que não se desgastou com o tempo. Aquele Pedro brigão, que puxou a espada, que cortou a orelha do soldado, não existe mais. Esse Pedro não tem nada a ver com esse Pedro que está aqui. Ele se tornou escravo de Jesus, servo de Jesus, ousado, sim, mas humilde, manso, esvaziado da sua própria vaidade. É um testemunho poderosíssimo para as nossas vidas, irmãos. Vale a pena. Pedro, olhando a vida de Pedro, a gente vê vale a pena viver a vida cristã. 2 anos depois de escrever essa epístola, essa carta, mais ou menos uns 5 meses antes de escrever a segunda carta, que nós vamos trabalhar em seguida, ele vai ser preso por ordem do imperador Nero. Vai ser condenado à morte por crucificação. Será crucificado. E no momento da sua crucificação, Pedro chega para os soldados e fala: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor e Mestre morreu. E ele vai ser crucificado, segundo a tradição cristã, de cabeça para baixo. Irmãos, eu como cristão, você como cristão, nós precisamos ouvir Pedro falar. Nós precisamos estudar Pedro. Eu exorto a você que você volte a esses 20 vídeos que nós fizemos. Né? A partir do vídeo de número 28, que nós começamos a falar sobre o apóstolo Pedro, na sua epístola, sobre o caráter cristão, que a gente ouça várias vezes ali, irmãos, porque o Espírito Santo quer nos transformar. E Pedro é um modelo maravilhoso para as nossas vidas. Sobre a fé de Pedro, é a fé verdadeira. E ele nos mostra, a mim e a você, como nós devemos viver, aprender a viver num mundo hostil, aprender a viver num mundo onde a gente enfrenta inimizades o tempo todo, aprender a viver num mundo onde as forças espirituais malignas atuam nos corações e mentes humanos, muitas vezes para nos destruir, nos atacar. Nós precisamos ouvir Pedro. Por isso essa despedida aqui, e eu vou ler então os versos finais dessa carta. A partir do verso 12, ele fala: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. 3 versos apenas, a sua despedida. Ele começa falando sobre: eu escrevi, eu que sou, tudo que eu sou, tudo que eu me tornei foi pela graça de Deus. É a graça de Deus que faz essa carta chegar a mim e a você. Essa é a graça de Deus que faz você estar ouvindo esse vídeo agora. A graça de Deus é tudo na nossa vida. É a razão de estarmos vivos, irmãos. É a razão de estarmos com saúde aqui, ouvindo a palavra de Deus, ou você que está num leito de hospital. Não importa. Você está vivo, está ouvindo essa palavra, é porque a graça de Deus te alcançou. E ele fala: povo meu, eu exorto a vocês, firmem-se na graça de Deus, no meio das dificuldades. A graça demanda uma contrapartida nossa. Qual é? A gratidão. Gratidão, irmãos. Porque tudo que temos, tudo que somos, tudo que recebemos nessa vida foi por intermédio da graça de Deus. Se a graça de Deus não tivesse nos alcançado, nada seríamos. Então eu não posso permitir
que as dificuldades que eu estou passando, que as dores que eu estou passando, que os fracassos que eu experimentei, que todas as coisas ruins que estão abatendo sobre a minha vida, seja doença, seja perdas em relacionamentos, perdas financeiras, enfim, tudo isso são circunstâncias. Tudo isso são coisas circunstanciais, que tem um tempo para acabar. Eu não posso permitir que isso gere dentro do meu coração a ingratidão. É os 10 leprosos que Jesus curou. Apenas um voltou para dar graças. Nós precisamos ter um estado de graça, porque senão a gente vai anular a graça de Deus em nossas vidas. A ingratidão anula a graça. A ingratidão nos torna bebês na fé. A ingratidão atrofia o nosso crescimento espiritual. Então ele começa falando, é a graça de Deus que permite, que a graça alcance vocês. E ele fala aqui sobre a pessoa que o ajudou a escrever essa carta. Silvano, fiel discípulo, fiel amigo de vocês. Silvano é o mesmo que a gente conhece no livro de Atos como Silas. É a mesma pessoa. Ele vai ser companheiro do apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Ele vai ser preso com o apóstolo Paulo, ser lançado a um calabouço, ser chicoteado. É ele que vai entoar louvores junto com Paulo, onde Deus vai fazer um terremoto, uma intervenção milagrosa naquela cadeia. É ele que vai ajudar o apóstolo Paulo a escrever a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses. Nós vemos no capítulo 16 de Atos que ele é profeta. E vemos também no Atos 16 que ele é cidadão romano. Um cidadão romano era uma pessoa culta, uma pessoa de posses. Silas ou Silvano, por isso que quando a gente, se você tiver a oportunidade, mas quem já teve a oportunidade e estudou essa carta no original grego, que foi escrita, vai ver uma escrita de alto requinte. Uma escrita feita por pessoa que tem um domínio da língua grega tremendo. É um grego de altíssima qualidade, que mostra uma pessoa culta, inteligente. O apóstolo Pedro, nós sabemos, era um homem rude, era um pescador. Então, ele pegava as palavras de Pedro e colocava no papel, que gerou esse tesouro que nós estamos vendo aqui. E aí isso mostra para mim o quê? Que a igreja é um corpo, irmãos. Que os Silas e os Silvanos da vida, muitas vezes são anônimos. Muitas vezes estão numa sala de aula, dando aula para uma criança. Muitas vezes está de obreiro numa porta de igreja. Muitas vezes está ajudando a limpar o templo para que tenha um culto. São pessoas anônimas, mas imprescindíveis ao corpo de Cristo. O apóstolo Pedro, com toda a assunção, com todos os poderes que Jesus alocou na vida dele, precisou dos dons de Silas, de Silvano, para escrever essa carta, que é atemporal, é eterna. O corpo de Cristo é assim, irmãos. Todas as pessoas são fundamentais. Jesus falou a oração é o Pai Nosso. O Salmo 133 fala, como é bom que os irmãos vivam em união. Deus é um Deus do coletivo. Deus não é um Deus do individualismo. Por isso não existe no corpo de Cristo ministérios individuais. Ah, esse é o meu ministério, eu sou isso, eu sou... Não, não é. Não é. O ministério é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma invenção de Deus. É o corpo místico de Cristo. É por isso que a gente está vendo nos últimos anos, o censo do IBGE mostra isso, milhões de brasileiros que se dizem sem igreja, ex-evangélicos. Parece os católicos nominais. Antes da República, no Brasil, a igreja, você não podia casar, você não podia fazer nada se não fosse batizado ou fosse casado, tinha que ter permissão da igreja. Quando surge a República no Brasil, há uma separação entre a igreja e o Estado. O Estado se torna um Estado leigo, laico, né? Então, e aí começa a surgir a figura do católico. Ah, eu não sou católico praticante, eu sou um católico, mas nominal. Qual a sua religião? Ah, eu sou católico, mas não praticante. Não é? Isso permeou pessoas que não seguiam a doutrina do catolicismo, mas se diziam católicos. E isso nós estamos vivendo hoje com os evangélicos. Ah, eu sou um evangélico, mas eu não tenho igreja nenhuma, não sou de igreja nenhuma, não estou vinculado a não. Significa, em termos, seja para católicos, para evangélico, para ortodoxo, ou qualquer pessoa que se diz cristã,
que ela não é transformada pelo Evangelho, que ela está abrindo mão de pertencer ao corpo de Cristo. E quando você não permite que o Evangelho guie a tua vida, você vai ser guiado por outra fonte. Todo espaço vazio precisa ser preenchido. Isso é uma lei física. Então, o que vai preencher a sua mente e o seu coração? Não vai ser os valores do Evangelho. Que o valor do Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho, quando não preenche o seu coração, que você é um sem igreja, sem compromisso com o corpo, você fica à mercê dos valores desse mundo. Por isso o exemplo de Silvano é maravilhoso. É aquele que está nos bastidores, que não aparece, que está ali para colaborar, para ajudar. Essas pessoas são vitais ao reino de Deus, irmãos. Vitais. Mas vamos continuar nessa despedida. Verso 13. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Babilônia. Na época do apóstolo Pedro, o império da Babilônia não existia mais. Só existia uma cidade no Egito, pequenininha, chamada Babilônia. Então, não é isso. A Babilônia que o apóstolo fala, ele fala a eleita que está na Babilônia, ele está falando da igreja de Roma. E Babilônia era a própria Roma, capital do mundo, capital do Império Romano. Interessante que no livro do Apocalipse, mostra no capítulo 17 e 18, descreve a Babilônia, né, como aquela que detém os valores do mundo, que é inimigos dos valores do reino de Deus. Apresenta ela como uma prostituta, embriagada com o sangue dos santos, rica, poderosa, política, dona do comércio mundial, dona das finanças mundiais, sedutora do poder. É a Roma de hoje. Onde está? Geograficamente não está em lugar nenhum, ela é o próprio mundo todo. É símbolo da impiedade, é símbolo da sensualidade, é símbolo do luxo, é a principal inimiga da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E é aquela que mais arrebanha seguidores de dentro da igreja. Quando a igreja se envolve na política, quando a igreja defende pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, quando a igreja assina embaixo para fazer atos de perseguição, atos de intolerância, atos que são anti-evangélicos. Nós vamos vendo no livro do Apocalipse que muitos seguidores, muitos eleitos serão enganados quando se aproximar a data do anticristo vir. Isso já está acontecendo, irmãos, a olhos vistos, né? Nós estamos preparando a vinda do anticristo, que vai enganar muitos eleitos e já está fazendo isso. Por isso você tem que se apegar aos valores da Bíblia, aos valores sagrados do Evangelho, onde essa primeira carta está plena e rica nesses valores. Aí ele fala aqui em Marcos, Marcos, meu filho Marcos, coisa linda. Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, São Marcos, que tem aquela igreja em homenagem a ele em Veneza, a igreja de São Marcos, a Basílica de São Marcos. Marcos era um jovem muito novinho na época de Jesus, era um adolescente. Alguns creem até que era aquele mesmo jovem que aparece só no Evangelho de Marcos, que está assistindo Jesus ser preso e quando vão prendê-lo ele foge e só segura o manto dele. É na casa de Marcos que começa a igreja cristã. Os apóstolos se reuniam na casa da mãe de Marcos. Ali pertinho que aconteceu o cenáculo, que era quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja cristã. Marcos, ele era um jovem ainda quando ele vai ser companheiro ele era sobrinho de um outro apóstolo maravilhoso chamado Barnabé, né? A palavra Barnabé significa filho e Anabis significa consolação. Barnabé, então, é filho da consolação. Então, Marcos era sobrinho dele, acompanha o apóstolo Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, e quando chega ali nas montanhas da Turquia, antes de chegar na cidade de Antioquia da Psídia, ele se separa
não quer mais seguir viagem, e isso depois vai gerar uma cisão entre Paulo e Barnabé, farão viagens missionárias separadas, e ele vai acompanhar o apóstolo Barnabé até o final da sua vida. E depois que Barnabé morre, ele se junta a Pedro, e vai acompanhando e ajudando Pedro, está lá em Roma junto com Pedro, e toda a tradição cristã crê que o evangelho de Marcos, na realidade, é o evangelho de Pedro, que Pedro saiu ditando para ele tudo que está ali. E o interessante, queridos, também sobre Marcos, é que no apóstolo Paulo, ali na segunda carta a Timóteo, que também era o filho da fé de Paulo, assim como Marcos era o filho da fé de Pedro, a Paulo escreve a Timóteo e fala: manda Marcos me visitar na prisão, estou precisando dele aqui. Olha só o que a vida nos ensina, né, irmãos? Às vezes a gente tem desentendimento com pessoas, nós vamos amadurecendo, vamos sofrendo, vamos passando por tanta coisa na vida, e vemos que às vezes aquele desentendimento foi tão infantil, foi tão desnecessário, que aquela pessoa era tão importante para nós, não é? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, que cada ser humano é um ser eterno. Já pensou nisso? Que até os seus inimigos são seres eternos. Então, devemos tratar todos os seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Aí nós chegamos nesse último verso. A paz de todos os que se acham em Cristo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ô, irmão. Paz com todos. Ósculo santo. O que era o ósculo? Era um beijo que os irmãos se cumprimentavam na bochecha. É uma tradição que vem do judaísmo, onde os talmidins, os discípulos dos rabinos, beijavam os seus mestres, os seus rabis na bochecha. Foi isso que Judas fez com Cristo. Quando ele leva, no momento que ele vai traí-lo, levando os guardas para prender Jesus, ele chama Jesus de rabi e beija ele na bochecha, dá um ósculo na bochecha. Esse costume do ósculo santo, do beijo, desse cumprimento, ele continuou na igreja aí por alguns séculos. Talvez tem pouquíssimas igrejas hoje, pouquíssimas denominações que mantêm essa tradição. Reparem, irmãos, o beijo era chamado do beijo da paz, que é algo muito distante para os tempos modernos. Hoje nós vivemos um tempo que a igreja moderna está muito longe desse tempo onde havia uma verdadeira família, uma verdadeira comunhão entre os membros da igreja. Os cristãos praticavam amor uns com os outros. Hoje a tragédia moderna parece que a prática do amor ficou para trás e a prática do ódio substituiu. As pessoas têm ódio porque um pertence à denominação tal, tem ódio porque um é católico, um é ortodoxo, um é protestante, tem ódio porque aquele irmão pensa de forma política diferente da minha, não quer aceitar a minha opção política, e aí eu ofendo, eu machuco, uso as redes sociais para isso. Se um pastor defende uma determinada pessoa, determinada linha política, ele é alvo de ódio de pessoas que se dizem cristãs nas redes sociais. É o antimandamento, porque Jesus falou, eu vos dou um mandamento, amai-vos uns aos outros. Qual é o segundo mandamento mais importante da lei? Amar o próximo como a si mesmo. É um antimandamento, irmãos. Então essa despedida do apóstolo Pedro é super atual. Me lembra aquela parábola das 10 virgens, quando Jesus fala que a volta dele e a igreja que vai recebê-lo, ele compara 10 virgens. Onde diz que 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram tolas. É como se ele dissesse, metade da igreja é tola e metade da igreja é prudente. Por que era prudente? Porque elas aguardavam ansiosamente a volta do Senhor Jesus. As suas lamparinas estavam cheias de óleo. Quer dizer, o que significa? É um símbolo. O óleo, o azeite é o símbolo do Espírito Santo, que faz o quê? Que as pessoas sejam luzes nesse mundo de trevas. Luz como? Amor. Amor. Definitivamente isso.
E as outras 5 virgens, metade da igreja, não estava levando isso a sério. Suas lamparinas não tinham azeite, não emitiam a luz do mundo. E Jesus volta. As 5 entram com ele para celebrar o casamento, né, no símbolo da noiva, as bodas do cordeiro, e a metade da igreja fica do lado de fora e gritam: Senhor, nós somos a sua igreja, nós conhecemos você. E Jesus fala: não vos conheço. Fecha a porta e Jesus fala uma palavra duríssima: lance fora, onde o fogo não se apaga e o verme nunca morre. Isso é muito sério, irmãos. E isso nos reporta isso aqui, ó. Sereis conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Quando é que Jesus falou isso? Me diga quando Jesus falou isso, irmão. Ele falou isso na Quinta-feira Santa. Logo depois que ele lava os pés dos discípulos, logo depois que ele celebra a última ceia, e quando eles cantam o hino e vão se dirigindo para o Getsemane. Antes disso, a Bíblia relata que Satanás entra em Judas. Jesus olha para Judas e fala: o que você tem que fazer, vai lá fazer agora. Judas sai do cenáculo. Jesus se volta para os 11 e fala: sereis conhecido como meus discípulos se amardes uns aos outros. Um novo mandamento vos dou. O diabo entrou num seguidor de Jesus e ele foi trair Jesus. Os que ficaram, Jesus coloca uma condição: querem ser meu discípulo? Amem uns aos outros. Olha o exemplo de Silas, olha o exemplo de Silas ou Silvano, olha o exemplo de Marcos, olha o exemplo de tantos outros. Que esses exemplos nos iluminem, ilumine a nossa estrada da nossa vida. Que essa despedida que Pedro está fazendo aqui ilumine a sua vida. Nós somos no mês do Natal, né? Natal tem um significado tão diferente do significado real dele, mas que isso venha te iluminar nesse mês de Natal, iluminar seus relacionamentos na sua casa, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que te cercam, seres eternos que te cercam. Deus te abençoe, querido. Ok? E até o nosso próximo encontro, onde nós vamos entrar na segunda carta de Pedro. Deus abençoe.